Hoje é sexta-feira, é aquele dia pra lá de especial, é o dia do seu direito com a doutora Emília Correia. Então, por favor, roda a vinheta. Vamos para cá, porque ela já está aqui. Doutora Emília Correia, prazer recebê-la. Assim, pode ser assim? Pode. Prazer recebê-la, boa tarde. Boa tarde. Bom estar aqui com você, viu, Lucas? Sabia que hoje é o aniversário de Serginho Cursinho? Sabia, exatamente. Serginho, receba o nosso abraço onde você estiver, né? Parabéns, Sérgio, grande mestre Sérgio Cursino. Doutora Emília, muitas dúvidas chegaram, viu? Então vamos. Vamos a elas? Vamos trabalhar. Dúvidas dos nossos telespectadores. Henrique Otávio, na Farolândia. Se eu doar um imóvel para um filho, também tenho que doar para o outro, pois eles têm direitos iguais? É uma boa pergunta, doutora. É uma boa pergunta. Então, Henrique, boa tarde a todos, tá? Henrique, é o seguinte, o testamento... Oi. Henrique, é o seguinte, o testamento pode ser feito, pode ser dito isso em testamento, pode ser feito doação, sim. É interessante que diga o seguinte, a lei estabelece 50% de disponibilidade para quem tiver aí, logicamente, a disponibilidade no patrimônio. Então, enquanto vida eu tiver, dentro desses 50% da disponibilidade legal, eu posso fazer o que eu quiser com aqueles 50%. Os outros 50%, eu não posso interferir no direito futuro de herdeiros. Aí ninguém pode mexer. Mas você pode doar para um filho, não doar para o outro. Agora, quando se tratar de pós-morte, isso tem que ser feito em testamento, quando você quer beneficiar um filho mais do que o outro, por um motivo ou por outro. Basicamente é isso. Doutora Emília, esse exemplo que foi trazido aqui trata de uma situação em que são uma hipótese de dois filhos envolvidos, né? Sim. E se a doação for para um terceiro que não tem uma ligação parental? Ótima Pode ser feita essa doação? Pode. Dentro dos 50% da disponibilidade do patrimônio da pessoa em vida, ela pode fazer a doação. Ela pode fazer uma doação, por exemplo, ela tem 50% daquele patrimônio que dá para ela doar para um filho, se ela quiser em vida, dá para ela doar, inclusive, para um amigo, uma amiga, alguém que não é parente, mas que é importante, ela pode fazer isso dentro desses 50% do patrimônio em vida. Em testamento também, ela pode fazer, viu, Lucas? Se ela deixar claro que X, que o bem tal, que o bem imóvel ou imóvel tal, vai ficar para uma amiga, para um amigo, para uma tia, né? Contanto que ali não mexa também. Testamento é válido quando é feito com todos os requisitos. Agora, o inventário é que tem que deixar tudo igualzinho para todo mundo. Ou seja, a pessoa não disse qual era o ato de última vontade, não fez doação em vida, no inventário tudo é dividido igualzinho para todo mundo. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. Perguntas que chegam aqui em nosso telão dos nossos telespectadores. Olha, Juan Melo, do bairro Atalaia. Minha mãe é assegurada... desculpe, li errado. A minha mãe é a segunda esposa do meu pai. Ela tem direito à casa deixada por ele? Se a esposa é casada, né? É a segunda esposa do meu pai. Ela tem direito de deixar a casa deixada por ele. Veja, quando diz deixada, eu estou entendendo que ele faleceu, né? Então, se ela é esposa e é a segunda esposa e construiu aquilo ali, aquele patrimônio junto com ele, independente se o patrimônio esteja no nome de uma ou de outra, ele pode sim, pode ser deixado para a segunda esposa, tá? É bom ver o regime de casamento, pós-morte, porque existe uma coisa que quando morre o cônjuge, seja ele o marido ou a mulher, em determinadas situações ele é meieiro e herdeiro, e existem outras que ele só é herdeiro. Nesse caso, pode ser um caso assim, se eu tivesse mais detalhes da pergunta, de ser apenas herdeiro, ou seja, vai dividir igualmente com os filhos que aquele homem tenha deixado, ou fora, ou no casamento anterior, ou no casamento com ela. Aqui no caso ela fala de segunda esposa, né? Mas existem muitas situações também, a gente sabe no Brasil, doutora Emília, de situações em que o homem tem, entre aspas, duas esposas. Sim. Né? Uma esposa e outra é concubina. Tecnicamente seria concubina. Seria assim, basicamente. A pessoa às vezes está casada no papel, Lucas, aí já separou de fato, já deixou aquela, mas continua a esposa no papel. E já gerou uma união estável com outra pessoa, tá? Aí se aquela que é a união estável, que é a companheira, que está com ele, convivendo, ela demonstrar que já havia separação de fato, aquela esposa, mesmo no papel, não vai ter os direitos deixados, ou melhor,
da separação ou do casamento que se faz, entendeu? Perfeito. Eu não sei se eu fui clara, mas pode Foi reperguntar, clara, viu? foi Pode clara, reperguntar. sim. Ficou muito claro. Vamos a mais uma pergunta aqui. Sandra Mello, bairro Jardins. Casamos sem casa própria e resolvemos construir no terreno da sogra. Gostaria de saber se foi uma boa ideia e se tem o direito. Direito, imagina, ela está perguntando a casa, né, o imóvel de uma forma completa. Na casa da sogra, se ela tem direito. Uma coisinha que eu queria completar para o que você perguntou, da concubina, é porque tem aquela história da amante, que é aquela escondida. Essa não tem direito a nada, não. Mas tem gente que não esconde não, viu, doutora? Não tem gente que não esconde, não. Mas se for considerado um relacionamento, ele é casado, convive com a esposa, está no papel, aquela ali, dependendo da situação, é considerada amante, aí os direitos são mais complicados. Vamos para essa daqui. Essa daqui é o seguinte, ele perguntou se... Eu já esqueci. Eu também. Bota aqui de novo para mim a terceira pergunta, para a gente poder relembrar. Você lembra aqui. Casa própria na casa da sogra. Pronto, construir na casa da sogra. Pronto, terra da sogra. Gente, é o seguinte, não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia. Construiu na casa da sogra, do sogro, na casa do tio, da tia. Se você construir ali, o terreno está ali, é do tio, é da sogra. Se você construir, na hora que houver uma separação, na hora de qualquer coisa, a casa é da sogra. O que você pode conseguir disso tudo é exatamente, se você comprovar o quanto você investiu, tiver notas comprovando, não, eu gastei X, ter a indenização, ou seja, devolvido o benefício que você fez aquilo ali. Mas também, se não tiver, fica mais difícil. Então, não é uma boa ideia construir na casa da sogra. Construiu no terreno do outro, é do outro. Principalmente se a sogra não gostar de você. Pronto, teve um caso nesse instante que eu recebi uma dúvida exatamente assim. E aí, tem direito ao que foi construído, devidamente comprovado, a receber parte daquilo que construiu. Perfeito. Doutora Emília, a senhora segue aqui comigo. Show de bola. Doutora Emília, a gente segue aqui. Vamos com mais perguntas? Vamos lá. São perguntas extremamente importantes. Essa é sem identificação. Vem coisa cabeluda aí, viu? Casamento com comunhão parcial de bens. É possível que um dos cônjuges adquira um imóvel e este pertença apenas àquele que comprou? Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Aí, a gente seguia por isso aí, pelo regime. Comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo que é adquirido é dividido para os dois igualzinho. Agora, tem uma situação que pode ser essa, que é o seguinte, a pessoa veio, já trouxe o imóvel, mas durante a constância do casamento, vendeu aquele imóvel e comprou outro. Aquela parte que cabia a ele antes, no valor, se houver uma separação, é bom que deixe isso bem claro, porque aí talvez ele tenha um valor a mais, porque para comprar o bem, o novo bem, trouxe um bem só dele. Mas dentro do casamento de comunhão parcial, sempre os dois têm. Agora tem essas exceções, esses detalhes que a gente gosta de chamar a atenção. Me corrija se eu estiver errado, doutora, mas seria uma exceção também, por exemplo, se dentro do casamento de união estável ou de casamento com comunhão parcial de bens, eu comprar, por exemplo, um bem com um dinheiro que eu recebi de herança. Pronto, esse bem é só meu, né? Olha que pergunta boa, gente. Olha, pronto. Aí é outra exceção. Bem de herança não se comunica com o cônjuge, é só daquela parte. Então, se ele recebeu uma parte de um valor que vem de bem de herança, é só dele. Então, se ele investe ali, depois tem que saber separar isso, dependendo se for um divórcio, um inventário, alguma coisa assim. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Mais uma pergunta chegando para a gente, vamos acompanhar. Júnior Souza, do Marivan. Gostaria de saber se após o falecimento da minha mãe, meu pai tem direito a ficar no imóvel, porque minha mãe tem filha fora do casamento. Olha, Júnior. Bronca. Pronto, é bronca, tem que ter cuidado, mas olha, existe uma coisa chamada direito de habitação, direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, ou seja, do viúvo ou da viúva, né? Ele tem o direito de morar naquela casa. Se a família quiser resolver de outra forma, até mesmo comprando um outro imóvel, colocando ele em algum lugar, mas aquele direito é real, é seguro dele ficar habitando até também quando ele partir. Agora, se ele se casar de novo e tal, constituir uma nova família, aí esse direito já não existe mais. Mas enquanto viúvo, ele pode ficar. Perfeito, está respondido. Bem interessante. Eu, por exemplo, não sabia disso. Vamos a mais uma questão aqui.
pra gente chegando. Marta Brito, São José. Meu marido faleceu e, depois, os pais dele. Como fica a herança? Eita, olha a cadeia sucessória. O marido faleceu, os pais do marido também se foram, né? E aí, porque assim, ó, a cadeia é primeiro os filhos, depois os pais. Esse marido que faleceu, ele é casado, então certamente esse patrimônio, se ele não tiver filho, vai ficar para a esposa, tá? Se aqueles os pais dele, que seriam os avós dos filhos dele, do marido, né? Se tiver filho dele, vai para os filhos. Eu não sei, porque ela não disse se tem filho, se não tiver, vai ficar com o cônjuge, com a esposa. Perfeito, então tá mais do que explicado, é isso, muito bacana. Doutora Emília, obrigado pela sua presença. Lucas? Sempre bom tê-lo aqui também. Vamos mandar parabéns especial pro Serginho? Vamos. Faça assim comigo, assim, o coraçãozinho. Ai, que legal! Serginho, feliz aniversário! Serginho, feliz aniversário! Na próxima presença sua aqui, ele já estará com a senhora. Com certeza, Deus abençoe Foi um você. prazer. Tchau, Serginho, tchau a todos!